A história que eu vou contar para vocês, eu espero que vocês vão gostar. Eu vou procurar caprichar no máximo, né, mas aí a gente é iniciante aí para contar a história. A gente, com prioridade quando está gravando, a gente tem aí um certo receio de dar algum erro, mas acho que o erro sempre é humano, né. Então vamos lá. Começando uma fazenda, tinha uma fazenda num determinado lugar, distante da cidade, mais ou menos aí uns 15 quilômetros por aí. Então, da entrada da fazenda tinha uma entrada da fazenda tinha um espaço grande aí, igual um campo de futebol. E quando passava cigano ali, o cigano gostava de acampar ali. Então lá, de vez em quando, passava uma turma de cigano ali. Então naquela época, não é igual hoje, o cigano, por exemplo, quando saía de, um cavalo, né, saía aquela tropa para a estrada fora. Agora hoje modificou, né, hoje sai mais de carro, então a ciganada deram uma melhorada, né. Tudo melhora, o cigano também tem que melhorar, tem o direito de melhorar. Então chegou nesse lugar, saiu um cigano, jovem, 18 anos por aí, saiu para vender tacho, porque esse cigano vende essas coisas, tacho, conserta, vende, enfim. Ele saiu e daí ele foi num lugar, no outro, aí chegou na fazenda. Essa fazenda saiu uma moça para atender ele, né. Aí falou que estava vendendo tacho. Aí ele começou a conversar com ele e tal. Ele começou a encantar por ela e ela por ele. Então dali ele perguntou para ela se ela tinha namorado, ela disse que não tinha. Falou: "Então, se quiser namorar comigo, nós vamos". Aí ele começou a namorar aquele cigano. E daí ela pegou e falou para ele assim: "Ah, é o seguinte, você vai vir sempre aqui?" Eu falei: "Ah, eu vou fazer o possível para estar sempre em sintonia com vocês aí". Então daí começou a conversar, conversou, a partir daquela hora começou esse cigano jovem começou a namorar a moça. Daí ela falou assim: "Ó, o meu pai falou que para continuar o namoro, é preciso que você fale com ele". Aí ele falou: "Então tá, eu vou falar com ele". Daí chegou, falou com ele, com o pai da moça, o cigano. Aí falou assim: "Ah, mas esse cigano aí não para, viaja muito e tal". Ele falou: "Não, é isso aí, a gente vai dar jeito, pode deixar, pode deixar". Falou: "Ah, bom, se você quiser, eu aceito namorar minha filha, caso você deixe de viajar, daí eu vou te dar um pedaço de terra, gado, enfim, o que eu puder ajudar, que eu só tenho 2 filhas. Essa filha minha começou a gostar de você e eu acredito que poderá, dar casamento. Mas para isso tem que essa norma, né, então você tem que ver direitinho aí, para depois você ver o que que dá para fazer". Eu falei: "Ah, pode deixar que eu se caso der certo nós casar, eu vou deixar de viajar". Daí eu vim morar aqui na fazenda, daí eu vou ser plantador, tocar lavoura, mexer com gado, mexer com cavalo, é o que eu aprendi. Bom, daí começou aquele romance desse cigano, o cigano que eu 18 anos por aí, daí começou a namorar a moça, né. Então daí passado uns tempos aí deu certo, né, deu certo, ele marcou o casamento, aí por tal dia. Então no casamento aí foi uma festa imensa do casamento. Foi baile a noite inteirinha, ali estava o pai dele, a mãe dele, e outro cigano eu não sei, né, mas estava o pai e a mãe dele, né. Então aí dançaram a noite inteira e tal, aí foi bacana, né. Então o povo perguntava para ele assim: "Ah, perguntava: "Mas o cigano é meio discriminado e tal?" Falou: "Bom, nós, por exemplo, aí somos gente boa. Eu não sei até se em todos os lugares tem pessoas boas e não boas. Agora nós, por exemplo, todo lugar que nós passamos,
O povo gosta de nós. Aí eu sempre procurei ser uma pessoa boa, tanto eu como todos os demais que nós viajamos juntos lá, é só em família, né? Aí tem meu pai, minha mãe, irmão, enfim, o pessoal da família. Daí pegou, ficou sendo um amigo de todo mundo naquela redondeza, né? Todo mundo gostava dele. Então daí pô, marcou o casamento, daí fizeram uma festa e tal, aí daí no outro dia ele pegou, não foi para. Ele já tinha a casa dele já. O sogro dele já tinha marcado a casa para ele. Falou, vai morar naquele lugar. A casa, já tinha separado para ele o gado, enfim, as coisas que ele ia ajudar. Daí o que que aconteceu? Daí no outro dia, a ciganada, daí os demais ciganos, daí continuaram viajando. Agora ele, por exemplo, ficou lá na fazenda, né? Ficou lá na fazenda, lá passou a ser uma pessoa que todo mundo gostava dele. Era muito trabalhador, o cigano, esse cigano da história. Daí todo mundo gostava dele e tal. Então daí foi indo. Daí o tempo foi passando e tal. Ele, de vez em quando, ele ia fazer uma visita para o pai dele. O pai dele ia lá fazer uma visita para ele. Ele não perdia o contato com a família. Então o que que aconteceu? Então, passado aí um determinado tempo, 25, 30 anos por aí, daí morreu a esposa dos. Nessas alturas, já tinha morrido sogro e sogra. Ele só tinha a esposa, ele com a esposa dele e uma outra cunhada dele que era casada. Nesse intervalo, nesse coisa de tempo aí, ela casou também, né? Daí ficou os dois, o cigano e o outro cunhado dele, né? Então daí o que que aconteceu? Daí o cigano continuou tocando lavoura, mexendo com gado, amansando o cavalo, e aí por diante, né? Daí quando daí morreu o sogro, sogra, a esposa dele também morreu. Daí nessas alturas um dia pegou e falou para a filha dele. Daí eu falo para a filha dele, ó, eu vou passar o que eu tenho para você, passar o que eu tenho para você e daí perguntou, mas o senhor, falei, não, daí passou tudo que eu tinha, o cigano já estava rico, né, o marido dela, né? Aí pegou, ficou mais rico ainda, que ele passou o que tinha tudo no nome da filha, do filho, do genro. Aí o que que aconteceu? A ciganada, daí ele falou assim, não, eu prometi para o meu sogro que eu não ia mais viajar, ia permanecer aqui. Mas agora a filha minha já casou. Agora eu vou eu vou ver o que que eu vou fazer com a minha vida. Ou permaneço aqui, eu não sei. Então, passado um dia, chegou uma ciganada lá. Ele entrou no meio da ciganada lá e foi embora, e não tiveram mais notícia dele, que daí essas alturas ele já estava com uma idade mais avançada, 60 anos por aí. Sumiu o cigano. E acabou a história. Eu espero que vocês tenham gostado. Procurei, eu procurei caprichar no máximo, até a hora que a gente dá uma vacilada, tem hora que a gente fica dá de perder um pouco. Mas é isso aí. Então até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Então tchau, tchau. Fui! Acabou a história.